Bom dia, Marta. Seria muito melhor se a gente não tivesse essa notícia de aumento de cadeiras, né? Pois é, e aí tem um outro assunto que também movimentou Brasília, que é a derrubada do decreto do governo que aumentava o IOF. Esse decreto bastante criticado pelo Congresso Nacional. Pode ter sido uma cortina de fumaça para aumentar o número de deputados? Esses assuntos podem estar relacionados? Não tenha dúvida que tudo indica que sim. É muito promissor para o presidente Hugo Mota pautar uma matéria que não estava prevista, que não discutiu com o colégio de líderes e que simplesmente na noite do dia anterior pauta para ontem então a votação da derrubada do IOF ou do decreto do governo que aumentava o IOF. Como a Marta bem disse, pode sim ser uma cortina de fumaça para que a votação no Senado aumentasse o volume de cadeiras na Câmara dos Deputados. Sim, Santa Catarina terá 4 novos deputados federais a partir de 2027. Outros estados também terão incremento, são 18 novas vagas, passando de 513. Acompanhamos nos últimos dias o movimento do deputado catarinense Rafael Pezente, na busca de tentar evitar que isso acontecesse. Ontem ele se demonstrou muito otimista diante do volume de senadores que já apontavam que votariam contra a matéria. Sabe que Rafael Pezente até que estava certo? Um grande volume de senadores foi contrário. Ou seja, o Senado não tinha nem votos suficientes para garantir o aumento de vagas na Câmara Federal. Só que aí o presidente Davi Alcolumbre decidiu dar o seu voto de Minerva e garantir essa ampliação. O Congresso Nacional vai ter aí um custo estimado de 64 milhões de reais para a próxima legislatura para construir essas novas vagas. Vagas que não têm nem estrutura física para receber. E nós estamos falando de deputados federais, de assessores, de uma estrutura para atendê-los e numa máquina já obsoleta, que é a máquina pública, e que o próprio Congresso critica por gastos excessivos, promoveu ontem realmente um circo de horrores ao aumentar o número de cadeiras e proporcionar um gasto a mais. O Congresso diz que os recursos já estão no orçamento da casa e que poderão ser utilizados desses recursos. Sabe o que acontece nesse quesito? Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês. Hoje, quando você está em casa e sobra um dinheirinho, você devolve para sua conta bancária. E é exatamente o que acontece assim. O que sobrava do Congresso Nacional, eles poderiam devolver para o mesmo governo que eles criticam para que fizessem novos investimentos ou até mesmo um reequilíbrio da despesa pública. Mas não, é melhor aumentar o gasto da máquina pública, criando novos cargos. E esse reflexo não vai ficar somente na Câmara dos Deputados. As Assembleias Legislativas também terão incremento. Aqui em Santa Catarina serão 4 novos deputados estaduais a partir de 2027. Ou seja, tudo para eles, pouco para a população. E aí vem a história do IOF. Pouco explicada, pouco comunicada por parte do governo em explicar para a população quais seriam os grupos que seriam afetados pelo IOF. Ficou um entendimento macro de que todos os cidadãos seriam impactados com novos impostos. Não, era para um grupo muito pequeno. E com uma previsão de arrecadação de 10 bilhões para esse ano. Não aconteceu e não vai acontecer. O governo foi duramente derrotado, talvez uma das maiores nos últimos anos e talvez uma das maiores dos 3 mandatos do governo Lula. Tudo isso por causa da falta de comunicação, Marta. O IOF não passou. Ok, não queremos mais impostos. O que queremos é um reequilíbrio. Agora, a conversa entre legislativo e executivo ficou ainda mais difícil e a gente vai ver os reflexos no futuro breve.